A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade à nossa leitura bíblica comentada na carta aos Hebreus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 8, aqui a teologia de Cristo, falando do sumo sacerdócio de Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito e eterno. Né? Está escrito: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, o que quer dizer para nós aqui é o seguinte: ele fala aqui, o escritor, em resumo, né, finalizando, a respeito do que nós temos falado, é que nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Muito embora nós saibamos que Jesus, como Deus, ele está em todo lugar, porque ele é onipresente, ele está aqui, ele está em todo lugar. Mas ele está lá também no trono da majestade. Nós não sabemos como explicar isso, a onipresença, porque nós não entendemos isso. Isso é algo que foge ao entendimento do ser humano, tá bom? Segundo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, ele está num tabernáculo não fundado por mãos de homens, mas o próprio Senhor foi quem o fundou, e não o homem. 3. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. É claro, nós falamos, vamos repetir aqui, lá em Levítico 9 diz que Arão, que era o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios por si e pelos outros. Mas ele levava uma vítima, ele levava algo, ele levava ali a vítima do holocausto, uma ovelha, um bode, um carneiro, enfim, ele levava algo para ser oferecido para a expiação do pecado, né? Ele era constituído para isso, mas tinha que ter alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, falando de Jesus, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. A primeira aliança tinha uma promessa de herdar uma terra que manava leite e mel, onde habitavam 7 nações. E eles teriam que tirar aquelas nações de lá, tomar a força, muito embora Deus estivesse ajudando-os, estivesse à frente deles para eles conseguirem aquilo. Esta era a promessa da terra prometida. Agora nós temos uma promessa para a eternidade com o Senhor. É diferente, né? Então, por isso que fala melhores promessas. E há outras promessas, mas a promessa central é a vida eterna, que está escrita em 1 João 2, 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, né? Que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa, né? É a vida eterna, essa é a promessa. 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, ele falou ali no versículo 8 sobre a melhor aliança.
Então, foi feita outra aliança, porque se aquela aliança tivesse sido perfeita, se a primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, diz o 8, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevi. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então foi feita a segunda aliança e esta aliança, ela é mostrada, ela é ratificada, ela é contemplada quando, em 1 Coríntios 11, no versículo 25, nós temos a palavra de Jesus ali em Coríntios, sendo citada por Paulo. No versículo 25 diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, antes era em sangue de bode, era em sangue de cordeiro, novilho, enfim, outro sangue, era o sangue de um animal. Agora é o sangue do próprio Senhor Jesus, o Deus que tomou a forma humana. Então, é diferente, né? Hebreus 1 começa dizendo que antigamente falou Deus, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos dias atuais falou-nos pelo Filho. Então, está vendo como é que é? 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A nova aliança acabou. A nova aliança foi de Deus com os homens, tinha os sacerdotes, não é, que ofereciam o sacrifício por si e pelo povo, tinha os profetas que eram usados por Deus, a pessoa era o profeta, mas agora não. Aquela primeira aliança foi de Deus e outra parcela da aliança haveria de ser cumprida pelos homens. Os homens não cumpriram. Então Deus fez uma aliança, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu próprio Filho. Então, o próprio Deus habitou no meio de nós. Então, ele veio aqui para ele fazer toda a aliança. Então, ele fez uma aliança perfeita. Porque se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria, né, diz aqui, irrepreensível, não haveria necessidade de uma segunda. Mas foi feita uma segunda aliança. É a aliança do próprio Deus em favor de todos nós, ele fazendo toda a parte. Então, ele oferece-se à humanidade e chama a humanidade para vir até ele. Quem crer, quem quiser, quem vier, quem buscar, esse vai ser beneficiado. Mas não adianta esperar que Deus vai fazer tudo para você. Ele fez tudo que o homem não conseguiu fazer. Agora basta o homem confessar que Jesus Cristo é o Senhor e buscar fazer a vontade dele.
conhecer os estatutos, as leis, os mandamentos dele, para fazer, aí ele estará cumprindo a aliança com Deus. Que o Senhor nos dê entendimento para que assim venhamos a proceder. Amém. Em tempo ainda, ó, essa aqui, orquídea, ela é verdadeira, assim como essa aqui também, ó. Elas estão saindo do coqueiro aqui, tá? Uma maravilha de Deus. Só Deus que faz isso. O homem não consegue fazer. Faz parecido, de um material, de uma matéria-prima pré-existente, que quem fez foi Deus também. Amém.